Boa tarde, senhores. Há necessidade que eu faça um resumo do que foi falado na última coletiva ou não? Não. Já tem tudo isso daí. Posso? Tá. Bom, até a parte da contradições que elas apresentaram, isso foi muito explorado por vocês e nós falamos aqui. E a partir daí, com uma testemunha protegida que consideramos fundamental, foi quando conseguimos as prisões temporárias de Karina e Ana Flávia. A partir daí, oitivas foram feitas, realizadas. Em determinado momento, Karina quis colaborar com uma versão que ela apresentou, como ela é considerada suspeita, envolvida, ainda tem indícios de participação, foi recebido com reservas. Mas mesmo com reservas, ela nos proporcionou a chegarmos em alguns nomes. Esses nomes são as pessoas que depois, diante de representações realizadas pelo Dr. Paul, Dr. Ronald, junto ao Poder Judiciário, convencidos, repito que é uma prisão temporária. A prisão temporária, os senhores sabem que é uma prisão para investigação, né? Ela tem essa finalidade. O Judiciário se convenceu das alegações, das representações dos dois delegados que eu acabei de citar o nome e nos deu aí outras prisões temporárias de pessoas que por Karina foram delatados. Só com base nisso que a gente executou as prisões? Não. Em cima de um trabalho de inteligência policial, de redes sociais, perfil, passagem, etc., nós começamos com o cumprimento da primeira prisão temporária, que os senhores sabem, do Juliano. Juliano forneceu uma versão também, como eu disse, recebida com ressalvas, porque é uma versão que pode interessar a ele, mas nos interessou também, na medida que ele acaba indicando dois outros nomes. De posse desses dois outros nomes e um desses outros nomes confirmado por uma denúncia anônima, também reforçando esse nome, não vou falar do primeiro nome deles, mas não vou falar qualificação, nada, por conta até de uma lei que os senhores sabem que a gente tem que cumprir, lei de abuso de autoridade, com relação à preservação de imagem, preservação de nome, etc. Com esses nomes, também nós conseguimos as prisões temporárias por conta do passado de cada um, da vida criminal de cada um. Juliano acabou confessando a participação no crime e apontou Karina como a mentora intelectual da empreitada. Qual é a empreitada? Tinha em mente subtrair R$85 mil que existia, eles supunham existir na casa, fruto de uma herança. Dinheiro que não foi encontrado. Diante dessa hipótese de não encontrar no cofre esse dinheiro, isso eu quero que vocês recebam, que é um depoimento de Karina, né? Estamos falando de uma pessoa que está sob investigação. Diante da não encontro do dinheiro, ela resolveu dar ordens para Juliano, juntamente com outros dois, que vou falar o primeiro nome, Michael e Guilherme,
para matarem as vítimas, que seriam o pai e o filho. Em contrapartida, receberiam parte da herança. Flaviana, a mãe, chegou horas depois, não estava presente nesse momento. Quanto à execução dela, onde foi? Ainda não temos elementos para dizer se foi no local, se foi lá onde foi encontrado o jipe incendiado. O Dr. Pope esclareceu um pouco mais sobre isso. Há dúvidas sobre isso. Juliano confessou detalhes do crime aí, desse crime brutal, e delatou também os coautores que eu acabei de falar os nomes, Michael e Guilherme. Com base em trabalho de investigação, levantamento de inteligência, foi possível localizar Guilherme. Guilherme estava de posse, ao que tudo indica, dos aparelhos que foram subtraídos, o videogame e a TV, e também, além disso, de uma arma de fogo. Por ele estar com uma arma de fogo, de forma irregular, ele foi autuado em flagrante por porte de arma. E diante das circunstâncias que a equipe tinha, o DEIC tinha, também foi solicitada a prisão temporária, porque tínhamos informação da participação dele no caso da morte da família. Existe um quinto elemento, uma quinta pessoa que teria participado desse crime, desse brutal crime. Sexta pessoa, desculpa, é a Karina, Ana Flávia, Juliano, Guilherme e Michael. E tem um sexto indivíduo que está com a prisão temporária... Não. Quinto então, Michael. Quinto. Que está com a prisão temporária decretada, e ainda é cedo para a gente dizer... Foi preso. Não, Michel não foi preso. Foi preso. Não, sim, estava preso temporário, né? Sim. Preso temporário. Guilherme também. Guilherme preso, além de preso temporariamente com o flagrante de porte de arma, o juiz decretou a prisão preventiva dele. São 5 presos, então. São 5 presos até o momento e um com a prisão decretada que ainda não está na Justiça, é isso? 5 presos e um. Michael, tá falando? O Michael... Doutor Paul, o senhor pode... Só esclarecendo então, doutor, que então o Michael, que é o quinto dos 3 que foram por últimos identificados, o Michael também foi identificado na investigação. Dos 3, o que a gente ainda tem uma certa dúvida com relação à identidade dele, porque por um detalhe que ao realizar a prisão dele na cidade de Avanhandava hoje, nossa equipe diligenciou até Avanhandava, 500 quilômetros, nós fomos até lá prender ele hoje. E na hora de realizar a prisão, ele está um pouco diferente da foto que foi reconhecida. Essa questão vai ser dirimida no curso da investigação. Então, essa questão vai ser dirimida, mas nós estamos concluindo esse trabalho de investigação. Por favor, doutor, ele tem os braços queimados? Por favor, o doutor vai continuar agora. Só o sexto suspeito existe? Então, a sexta pessoa, é isso? Existiria um sexto suspeito que a gente tem poucas informações, não queria nesse momento falar sobre ele, teria uma participação menor. Cavalo. Na fuga, doutor? A gente não tem ainda... 4 temporários e uma preventiva. Por conta de porte de arma. A preventiva, além da temporária do Guilherme, no crime aqui, que a gente tem a preventiva por conta do flagrante convertido em preventivo. Foi deferida a temporária? Todas as temporárias pedidas foram deferidas. A desse sexto também? Não. Sexto A do ainda... sexto não. Do sexto a gente não identificou esse sexto indivíduo. E aqui a gente acrescenta a informação que o doutor deu,
é que a participação dele se resume a ter ido buscar as pessoas no local do incêndio com o carro dele. Em tese, foi buscar, né? Em tese. Isso é apenas o começo de uma investigação. Com relação a essa sexta pessoa. O resto está tudo fechado no nosso modo de interpretar. Eu queria só ressaltar que o inquérito não foi concluído. Nós estamos no início para o meio das investigações. Essa é a razão que talvez tivéssemos não apresentado para os senhores imediatamente, porque ainda pairam questões que precisam ser consubstanciadas com prova. Nós estamos lidando muito com depoimentos de pessoas envolvidas diretamente no crime. Não que elas não valham, não tenham significado para nós. Elas muito nos auxiliaram para chegar no que nós chegamos. Nós estamos em praticamente uma semana do que aconteceu o crime e praticamente, na nossa visão, esclarecido. Só que eu falo praticamente, ponho sempre na suposição, porque nós não temos achismo, nós temos que lidar com provas. O que foi falado e provar, existe ainda. Trabalho em cima de quebra de sigilo telemático que está sendo feito, laudos que ainda não chegaram, uma série de providências de campo ainda que estão sendo feitas. Por isso um pouquinho que nós estamos falando de uma semana de um crime grave, bárbaro, de pessoas articuladas com um certo nível de inteligência para montar a história, desde o começo aquela história do agiota, muito bem montada, mas caiu em contradição logo nos primeiros momentos. Então nós estamos lidando com versões de criminosos que serão depois, na sequência, confirmadas com provas, né? Elas não são desprezíveis. Tanto é porque, quando fala que o indivíduo tal está envolvido no crime e chega lá contra os objetos que foram subtraídos, não é uma prova fútil, não é uma prova que você despreze, né? Então tudo o que foi falado e colaboração de algumas delas, depoimento deles, de Juliano, servem para formar a nossa convicção. Mas agora nós estamos no momento, por isso que eu peço encarecidamente para os senhores aguardarem as provas, até como uma maneira de a gente não cometer nenhuma irregularidade. Doutor, ao vivo aqui no Brasil Urgente, com a Datena, doutor Paul, doutor Ronald e doutor Ronaldo, com relação ao depoimento do Juliano, o que ele disse esta madrugada. Ele também fala da possível participação direta de Ana Flávia e também Karina na morte, na execução do casal e também do adolescente. O que ele fala? O que acrescentou na investigação, doutor? Essa é uma questão que todos gostariam de saber. Karina, sim, é apontada como a que determinou a morte. Essa é uma questão que a gente quer saber até que ponto Ana Flávia nos parece que foi desde o início encomendada a morte da família. Essa é uma grande questão que perturba mais a todos, que mexe com a gente como pai de família, mas a gente quer ter certeza disso daí. Então, o que indica é uma morte encomendada, não uma morte encomendada. É o que vocês querem saber desde o começo, quando eu dei a primeira entrevista aqui. É latrocínio, é homicídio, foi cena montada, foi tudo para fazer eu contei a história, é o que eles falam, que era um crime patrimonial inicialmente, 85 mil, mas a gente não sabe se por trás disso daí existia já por parte da Ana Flávia a vontade de matar os pais. Essa é a grande questão. Agora, eu acho que o doutor Paul pode falar sobre isso, doutor. Como é que eles entraram no condomínio? Como é que o Juliano entrou no condomínio, entrou no carro da Flaviana? Eu gostaria que o senhor falasse a dinâmica dita pelo Juliano. Pelas versões que a gente tem até aqui, o que nós apuramos, a entrada deles no condomínio se deu naquela tarde da segunda-feira. Eles entraram no carro das duas, no Fiat. Entraram os três no carro das duas. Eles ingressaram no condomínio no carro delas. Foi elas que deu a entrada aos três
dentro do carro. Aguardaram a chegada da família, porque o pai chega por volta das 8 horas da noite, é isso? Exatamente, eles esperaram o pai chegar dentro do condomínio para depois ingressar na casa simulando o assalto. O que acontece na casa? Você pode dar sequência, doutor? Quando Então, eles ingressaram na casa, as meninas estavam... Pai e o irmão? Mas eles viram ser vítimas, né, doutor? A Karina desce do carro e é rendida, elas são rendidas pelos assaltantes, simula-se o assalto, eles ingressam aí dentro da casa também, simulando toda Essa é a versão de quem? Essa é a versão do Juliano. Juliano também, falando. E também a versão do Juliano e do Guilherme é muito parecida nessa questão, é muito parecida. Não tem quase nenhuma dúvida e eles foram ouvidos, cada um no momento da sua prisão, elas não têm quase diferença nenhuma. então eles passam ali das 6 da tarde até a chegada da Flaviana. O senhor pode continuar o que aconteceu na casa até a chegada da Flaviana, segundo os dois? Ressaltando que esses depoimentos foram colhidos durante a noite, já se tornaram públicos por causa da distribuição dos flagrantes, por algum momento tornaram-se públicos. Então a gente estamos confirmando fatos que já se foram veiculados. A gente tem essa preocupação por causa do segredo da justiça. Enfim, eles relatam que começou a busca do cofre, a apreensão. Eles separam o pai e o filho, cada um num quarto da casa, e começam a buscar o cofre dentro da casa. O pai não tem o segredo do cofre. Ele tenta argumentar isso com os assaltantes, com o Guilherme, com o Marco e com o Juliano. Eles começam a ficar bravos, ficar nervosos com o pai. Esse nervosismo vai aumentando. Eles argumentam que a mãe que tem o segredo do cofre. Eles começam a ficar violentos e até que essa violência se transforma em agressão. Eles trancam o pai no quarto, sufocam o pai. Tem uma série de coisas. O depoimento ele é muito detalhado, eu não conseguiria contar para vocês rapidamente, mas em resumo, eles agridem, o pai desfalece, eles dão a Karina acaba decidindo pela execução. Primeiro, se eu não me engano, o Dr. Ronald pode falar melhor sobre isso. Ele tomou os interrogatórios, ele talvez tenha mais detalhes do que eu, mas resolvem matar primeiro o pai e depois o filho, e depois em seguida a mãe chega em casa. Doutor, há informações de que a Flaviana chegou em casa e eles começaram a torturar o pai e o filho para que ela abrisse o cofre. Ela ficou desesperada, teria aberto o cofre e não teria nada lá dentro. Não procede. Não procede. Não houve tortura nesse sentido, não. Talvez esses detalhes o Dr. Ronald tenha a melhor condição do que eu para falar. Eu cuidei na parte da realização das prisões e no trato com o Poder Judiciário para conseguir os mandados, da coordenação do inquérito policial com o Poder Judiciário. Essa foi a minha função nesses trabalhos, trabalho de equipe da nossa polícia. Então, cada um teve uma função nesse inquérito policial. No relato do Juliano, o pai e o filho foram mortos asfixiados e a mãe foi morta depois no carro. Qual que é o sentido disso, né, ter sido morta depois? Olha, uma explicação. Antes que vocês continuem, eu quero reforçar mais uma vez. Quem fala que foi asfixiado, existe laudo que aconteceu. É alguém que falou isso, né? Não, isso que nós estamos trabalhando com essa coisa real, que existe já um laudo do contundente traumatismo craniano. Esta parte é alguém que fala. Então tudo que eu relativo. É relativo. Não dá para dizer que houve. A gente acredita, a gente trabalha, a investigação trabalha nesse sentido, para pegar essa informação, que é um cara que dá
de forma que pode estar querendo se favorecer ou prejudicar alguém, mas que se confirmar na frente com outras provas, a gente vai usar isso, né? A gente vai relatar, vai terminar o inquérito dizendo que foi isso. Por isso essa preocupação da suposição, do que a gente acredita, as versões, o que a gente aproveita, e o Dr. Ronald vai falar agora, o que a gente aproveita de tudo isso é o que confere e bate com a realidade do que a gente acha que está acontecendo. A questão da morte depois, tem alguma lógica, alguma explicação? A morte da mãe no carro e não na casa. Tem alguma explicação para isso? A sequência lógica dos fatos. Eles já não teriam conseguido atingir o objetivo deles de alcançar o dinheiro da herança no cofre. Decidiram matar, então, por algum motivo, seja de que iriam mesmo realizar a morte, ou então porque queriam o dinheiro da herança, enfim, isso vai ser determinado no final do inquérito. Eles resolveram matar e o fizeram depois que já tinham planejado já queimar o carro, ocultar provas, enfim, decidiram fazer isso já fora da residência. Um detalhe absolutamente aterrorizante e que revela o nível de maldade das pessoas é que a Karina, pelo que consta, veste o uniforme da Flaviana para sair dirigindo o carro, para se passar por ela, para não ser notada na hora de sair do condomínio. E sai dirigindo o Jeep de dentro do condomínio com a Flaviana no banco de trás. Existe a possibilidade de alguém ter sido morto lá no local e não na casa? A gente acredita, pelo que a gente está contando aqui, que a Flaviana foi morta no local onde o carro foi queimado. Doutor Ronald, o senhor que tomou o depoimento do Juliano, ele diz no depoimento que a filha da Flávia, ela concordou, porque ela estava na cena do crime, ela concordou com a morte da família, pensando na possível herança e no seguro de vida dos pais e do irmão? Só para complementar, eu queria entender exatamente qual foi o papel da Ana Flávia na cena do crime, segundo o que conta, então, esses dois depoimentos que acabam batendo, então, o Guilherme e o Juliano. Que até então a gente falou bastante da Karina. Elas se passaram por vítimas até o final? Como já foi explicado aqui, né? O caso corre em segredo de justiça, eu não posso detalhar depoimentos, né? O Dr. Paul e o Dr. Ronaldo já responderam também que elas fingiram que estavam sendo vítimas de roubo. Foi um roubo simulado. Então elas fingiram que estavam sendo rendidas. É a versão que está nos autos por enquanto. Cada pessoa ouvida até agora está apresentando uma versão diferente, lógico, que é um meio de defesa deles. E que lhe interessa também, né? Essa é a questão. Juliano tinha passado. Como que alguém está sendo vítima de roubo entra e sai da casa várias vezes durante esse roubo? Ela simulou. Simular não é ser vítima de roubo. Doutor, só você pode responder o que o Juliano contou que seria ali o papel da Ana Flávia, se ela concordou com a morte? O Juliano chegou a contar isso? Então, como eu falei, eu não posso detalhar os depoimentos, mas o Juliano, ele fala uma versão, a Karina fala outra, e o Guilherme, que também ouvi, fala outra. Né? Cada qual fala uma versão sobre o papel da Ana Flávia especificamente. Né? E o que não pode falar, doutor? Se da Karina segredo pode... Karina... já está veiculado na mídia, como o doutor Paul explicou já. Então a gente só está falando... Vocês estão dizendo que a Karina determinou a morte da família. Só um minuto, só para deixar bem claro aqui. O que o doutor explicou e eu também vou falar, que já foi narrado aqui, vocês perguntaram especificamente sobre a versão do Juliano, que já está... Ele falou da Karina, mas não falou nada da... É isso que eu estou perguntando. Por que pode falar da Karina e não pode falar da Juliana? Porque isso já está divulgado. Qual que é a passagem que o Juliano tinha, se o Guilherme também tem passagem? O Guilherme é primário e o Juliano, se não me engano, é 157, artigo roubo, né? Ele é uma pessoa que vem? Mais duas só, por favor. Existe nos autos alguma coisa que ligue a Ana Flávia ao planejamento, à execução, a ter sido mentora desse crime? Existe nos autos alguma coisa? Pode ser depoimento? Como já foi dito pelo Dr. Ronaldo, ele muito bem explicou, né? Foi um fato gravíssimo ocorrido aqui em Santo André, em São Bernardo, né? Comarcas contíguas, e temos poucos dias de investigação, né? A lei fala que nós posso prorrogar a temporária, que é em princípio com as investigações, 30 dias por mais 30 dias. Muita coisa está faltando ainda para eu responder com convicção essa pergunta. Um dos dois é canhoto? Há linhas de investigação nesse sentido. A última. Mas eu não posso adiantar. Qual a participação de cada um deles que a investigação está indicando atualmente? Não entendi. A participação de cada um deles que a investigação está indicando até o momento. É o que nós estamos querendo concluir no inquérito. Essa é que o doutor está falando. Ninguém fala de herança do
Nós falamos aqui de uma versão da Karina de interesse na herança. Nós acabamos de falar que existiria no cofre. Não existe. Versão da Karina. Karina suspeita, Karina envolvida, Karina que tem interesse de uma versão que seja favorável a ela. Nós só estamos pegando de tudo isso o que nos interessa para chegar no que realmente aconteceu. Obrigado, gente. Só uma última pergunta. Vamos lá. Vocês ainda consideram a possibilidade que a Ana Flávia não tenha participado do crime? Não está fora de cogitação isso. Obrigado, gente. Está fora. Está fora, totalmente. Pode. Bom, pessoal, acompanhamos agora a coletiva de imprensa aqui do seccional, dos delegados competentes aqui no caso, que está investigando todo esse caso da família carbonizada aqui em São Bernardo do Campo. A gente passou praticamente todas as informações aí que eles estavam comentando, agora foi oficial. A gente acaba descobrindo alguns fatos, a gente vai investigando e consegue ter bastante fatos aí que eles acabaram de passar pra gente. A gente já tinha passado aqui no canal Viva pra vocês, agora é oficial. O envolvimento da Karina, da Ana Flávia, tudo aquilo que eu passei pra vocês agora há poucas horas aí entrei numa live aqui, uma live anterior, explicando praticamente tudo aquilo que eles falaram. Eles reforçaram tudo aquilo que eu, do canal Viva, o Pedro Mário, acabamos de passar para vocês. Então é oficial. A Karina é a mandante do crime contra a Flaviana. Eles não sabem ainda se foi no caminho, se foi na estrada, aonde foi. Detalhes importantes que eles passaram. A Karina, ela veste a Karina, ela veste a roupa da Ana Flávia, da Flaviana, para sair do condomínio se passando por ela. Isso não tinha isso ainda informado para vocês, mas o resto só oficializou o que a gente já tinha passado para vocês, que são três presos até agora. Juliano, são 5 presos até agora. Juliano, Guilherme, Michael, Karina e Ana Flávia, são 5 suspeitos. Provavelmente tem mais uma pessoa para ser presa, que eles ainda não divulgaram muito sobre isso, porque afinal eles precisam investigar isso. Mas passamos tudo para vocês aqui em primeira mão, a coletiva de imprensa oficializando tudo aquilo que a gente já tem passado para vocês durante toda a semana, tá? Agora os doutores aqui vão fazer uma coletiva com toda a imprensa que está no local. Vamos escutar ainda o que ele está falando aqui. Eles não podem entrar muito em detalhes ainda sobre os depoimentos por estar em segredo de justiça. O pessoal ainda está investigando esse 6º mandante, essa 6ª pessoa envolvida no caso, tá? Que é um crime brutal que aconteceu aqui em São Bernardo do Campo. E o pessoal ainda vai conversar com os doutores aqui. Eu estou tentando sair aqui do local, mas acho que ficou bem esclarecido aqui. A gente já tinha passado para vocês quase todas as informações que eles passaram, mas é bom a coletiva porque oficializa tudo aquilo que a gente está passando para vocês, que a gente vem acompanhando todos os dias aí, pra vocês notarem que é um jornalismo sério que o Viva faz, passa para você todas as informações quando a gente tem certeza do fato. E agora a Polícia Civil acaba de passar para vocês aí, oficializando tudo que está acontecendo, tá bom? Vamos continuar acompanhando aqui, vou virar a câmera de novo para vocês. Ó, toda a imprensa aqui no local. Eu vou saindo aqui da sala de imprensa. O doutor Ronaldo quer cumprimentar o Datena, o seccional, o chefe aqui. E depois quem fala é o doutor Paul. Ainda ficou muitas lacunas para ser respondidas. Vou saindo aqui do local.
ainda ficou algumas lacunas ainda para ser respondidas. Eles não podem responder tudo, afinal está um processo de segredo de justiça. Mas vou descendo aqui para poder falar melhor com vocês. A coletiva acaba de terminar. Então, passando tudo aqui para vocês que está acontecendo, a gente já tem falado para vocês aí. Sem um minutinho, só. Então, só reforçando para vocês, são 5 pessoas presas até o momento. A sexta pessoa ainda estão investigando para ver se o que está. Então, assim que a gente tiver maiores informações, o Viva aparece aqui no Facebook para mostrar tudo para vocês. Continua acompanhando daqui no COI todas as informações aí. E como vocês podem perceber, quem acompanhou minha live aqui há umas 2, 3 horinhas atrás, quase todas as informações que foi oficializada pelo delegado aqui responsável pelo caso, foi oficializado. Então são 5 pessoas detidas: Ana Flávia, Karina, Guilherme, Michael e Juliano. Eles estão atrás de uma sexta pessoa que ainda não se sabe ainda nem o sexo, não divulgaram ainda muita coisa. Eles não podem também falar sobre os depoimentos porque está em segredo de justiça, mas que ficou claro que a Karina foi a mandante do crime da Flaviana. Eles não têm dúvida que as duas estão completamente envolvidas nisso. Elas simularam um assalto para tentar pegar esses 85 mil reais que tinha no cofre. Então simularam tudo isso para parecer que elas iam ser assaltadas, elas só iam ser assaltadas, e acabaram matando brutalmente essa família, que ficou clara a maldade aí dessas pessoas com essa família que foi carbonizada aqui em São Bernardo do Campo, tá bom? Pessoal, obrigado aí por todo mundo que acompanhou. A gente vai estar aí acompanhando 100% o caso desde terça-feira, 6h30 da manhã, 6 horas da manhã a gente chegou no local e estamos acompanhando tudo que acontece nesse caso aqui diretamente do COI, aqui diretamente do DEIC de São Bernardo do Campo, tá bom? Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente aí, mais uma vez essa audiência maravilhosa que o Viva tem. Pessoal, sempre que aparecer ali no sininho, o número 1 ali vermelhinho, clica lá, vê que é o canal Viva, entra ao vivo, acompanha a gente aí, que as informações é sempre primeira mão, sempre notícias quentes, notícias verdadeiras, aqui que acontece no ABC Paulista, tá bom? Pessoal, Viva ABC, um novo olhar para a região, um forte abraço e tchau, tchau.